De onde surgiu a ideia de produzir um curta sobre o sincretismo religioso e a interseção entre o cristianismo e o candomblé, né? As religiões de matriz africana? A religião, ela sempre teve muito presente na minha vida e no meu entorno e ajudou muito a construir a minha personalidade. A partir daí, das minhas próprias vivências e olhando, né, para o histórico, para como as pessoas, nós maranhenses, lidamos com a religião em suas diferentes vertentes, nasceu a ideia de pegar, né, algo que não é tão explorado, ou às vezes, quando é explorado de forma muito pejorativa, principalmente se tratando das religiões de matriz africana, e a gente fugir desse lugar simbólico, místico, ritualístico e trazer para algo que fosse latente humano, que é a dor das pessoas que vivem à margem da sociedade. Então, todo dia a gente olha um Exu na vida, né? Pessoa que sai da sua casa com seu papel pardo do lado para tentar um emprego, ou enfrenta filas e filas para uma entrevista, né? Pessoas que saem com dinheiro no bolso, mas economiza, prefere ir a pé, se locomover para não gastar o único que tem. Então, o filme ele trata desse lugar, da dor, né? E aí a gente trazendo para as religiões, a gente não fala da religião, mas a gente fala dessa construção social que atravessa, né, todas essas religiões, não somente a religião de matriz africana. No filme Luiz, a gente se depara com a fé sendo explorada de acordo com a necessidade do momento, né? Eu que quero que o meu filme ganhe uma partida de futebol, eu prometo alguma coisa, alguma entidade. Ou eu que estou ali no Réveillon, mesmo não pertencendo a nenhuma religião de matriz africana, mas eu entendo que o branco me traz paz se eu pular 7 ondinhas. Então a gente vive essa diversidade, essa pluralidade de ritos, né, de simpatias que vai construindo a fé que é muito particular de cada um. Que cuidados a gente tem que tomar quando a gente retrata uma questão, às vezes polêmica, às vezes que não é tão... que é um tabu? Quais cuidados vocês tomaram na hora da produção? Eu acredito que a escuta, né? A gente releu o roteiro inúmeras vezes para ver se a gente não estava ferindo aquilo que é sensível e de particular das pessoas. Como eu disse, a fé é algo restritamente particular e que os maranhenses constroem de uma forma muito própria, né? E colocar nesse lugar de pano de fundo mesmo essas questões sociais que a gente trabalhou no filme, da mulher que anseia um marido, do meu personagem Exu, que quer um emprego, que está vivendo ali um rompimento de um relacionamento, e vive numa casa sem condições humanas para sua existência, mas que se alimenta da fé para ele se entender como pessoa e existir. O Xuxen, como foi que surgiu essa parceria? Eu conheci o Xu tem mais ou menos uns 15, 16 anos no curso de preparação de ator no Rio de Janeiro. Eu fiz esse curso, nós éramos 20 atores e para ele ali eu me destaquei. Tanto que ao término do curso ele me indicou para uma série que estava acontecendo no Multishow, Por Isso Sou Vingativa. Ele era diretor, então eu fiz uma participação nessa série que logo na sequência também ele me indicou para um teste para um outro longa-metragem no Retrovisor, que eu fiz uma participação. Depois disso houve um rompimento natural. Eu vim para São Luís, ele ficou no Rio, mas a relação de amizade ficou. E aí em janeiro eu submeti o roteiro para ele. Ele ficou um pouco reticente por ser um homem cis, asiático, falando de algo que não é da construção cultural dele, né? Aí eu falei, e aí eu desafiei ele, digo, olha, mas é exatamente esse que é o interessante, é de você de repente fazer algo com outro gênero, com uma outra narrativa que não é o teu habitual. Aí ele falou, tu me convenceu. E aí ele veio me dar esse presente de dirigir e o filme só ganhou com ele. Porque
faríamos o filme sem ele, mas com ele, com certeza, tem um sabor, tem uma qualidade muito diferente, porque ele tem um repertório. É uma pessoa que assiste mais de 1.000 filmes no ano. É uma pessoa que já tem mais de 200 prêmios na carreira. Só de longa já fez mais de 100 longas-metragens, entendeu? Então, assim, a gente só ganha de tê-lo dirigindo e ver o processo criativo e resolvendo os BOs que dão durante a gravação, né? Então ele é muito safo. Vendo o retrospecto de toda a tua carreira, das coisas que tu planeja para o futuro, o que faz alguém ser um bom ator? Olha, estudar sempre. E eu acho que no estudar não se base, não se dá não necessariamente no se ancorando ou se embasando em textos teóricos. Eu acho que a grande qualidade do ator está no ato simplesmente dele saber escutar e observar as pessoas. Uhum. Né? A gente sempre lida com o humano, por mais que uma obra seja de ficção, mas tem muito do humano ali. E aí quando você está aberto a observar o outro, a dor do outro, a dinâmica do outro, isso vai te trazendo elementos para que quando tu precisar, tu saber como acessar essas informações, esses sentimentos. Porque uma vida normal, você não consegue passar por todos os sentimentos e por todas as experiências. E aí, quando você observa o outro, isso vai te trazendo aí repertório para você usar quando necessário. Uhum. Ainda Te Amo, Éramos Três, Coágulo, Luiz. O que o público pode esperar em 2026, tanto de ti, o Fernando Braga, quanto da Rodapé? Olha, a Rodapé tá em expansão, principalmente agora, depois desse resultado, que até foi um pouco inesperado. A gente não imaginava que esse filme fosse ter a projeção que está tendo. Né? A gente já está indo para o 9º Festival Internacional. Nessa reta final de 2025 para 2026 já foram 3 prêmios como ator, e em festivais bem delicados para entrar, principalmente de Kyoto, no Japão. É um festival bem criterioso, e a gente conseguir a projeção que a gente conseguiu lá, então só indica que a gente está no caminho certo, falando dos filmes que a gente quer falar, falando sobre filmes humanos, sensíveis, falando de diversidade, falando da dor do humano. E aí a gente já está em pré-produção de um curta-metragem, que é Ensaios para Desaparecer, que fala exatamente dessas múltiplas facetas que o humano, que nós nos vestimos para tentar sobreviver, e muitas das vezes são máscaras que a gente veste que não é nossa, é imposta pela sociedade, mas você tem que cumprir. E o longa-metragem Má, que a gente deve rodar em março, na Raposa, que fala sobre luto, né? Que a gente vai fazer ali numa ilha de pescador em Raposa. Esses são os 2 projetos que a gente tem como certeza de fazer já no primeiro semestre desse ano, de 2026. Maravilha, um cineasta condecorado, um cineasta premiado, que tem muitas experiências, inclusive para dar para o pessoal que está iniciando, né? Deixa uma mensagem para a galera que está começando agora nesse mundo do audiovisual. Eu acho que a orientação que eu digo é não ter medo de fazer, não ter medo de se expor, não ter medo de errar. Você não consegue uma grande obra sem antes ter feito obras mais ou menos, sabe? Então você tem que fazer. E você aprende a fazer fazendo, se expondo, né? Mesmo que as críticas venham. E eu acho que a grande sacada para mim em particular é que ao longo desse processo eu sempre tive do lado pessoas que me afetam no lugar mais importante para mim, que é o da amizade. Então, assim, eu sempre estou cercado de amigos leais que me apoiam nas minhas loucuras, nas minhas viagens, nos meus sonhos. Então, eu acho que são os 2 ingredientes. Nunca esperar que alguém vai te convidar, você pode empreender, você pode fazer, e faça com os recursos que você tem, faça com as dúvidas que você tenha, mas simplesmente faça. Eu acho que é isso que eu posso deixar aqui como um caminho de orientação para as pessoas que estão começando. Muito obrigado, Fernando. É um prazer tê-lo aqui no Jacó. Valeu, turma. Eu que agradeço. Seu nome? Exu.